Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje, na nossa pauta, a entrevista, a segunda parte da entrevista com a professora Mônica Anderson, da Unifesp. Na nossa pauta de hoje, Mulheres na Ciência. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Assista também pelo YouTube. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento, na TV Petrópolis, aqui, né? Mais uma vez na nossa pauta Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Empreendedora. E hoje, fazendo a segunda parte da entrevista com a professora da Unifesp, Mônica Anderson. Na primeira parte, na semana passada, nós falamos sobre o belíssimo projeto Dona Ciência, um projeto de educação de jovens na área de ciência, tecnologia, mostrando qual a importância da ciência, como é que se faz ciência, como é que se busca ciência, como é que a gente constrói a ciência. E hoje, a professora Mônica conversa com a gente sobre as mulheres na ciência, que a gente sabe que é uma dificuldade grande em algumas áreas, principalmente nas áreas de matemática, na própria ciência, tecnologia, engenharia. A gente tem uma dificuldade muito grande das mulheres na ciência e pesquisadores. Então, hoje a Mônica vai falar para a gente como é que é esse processo. Deixa eu te apresentar de novo, Mônica. O teu currículo aqui está bem resumido, mas o teu currículo eu já vi que é um baita currículo, né? E a gente vai falar um pouco sobre ele hoje, né? Então, a professora associada e livre-docente do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, na Escola Paulista de Medicina e idealizadora do projeto Dona Ciência, né? Então, Mônica, só tenho que fazer uma correção. Eu já havia feito um programa em São Paulo, inclusive eu estive em São Paulo, né? Falando sobre internet das coisas. Ela é um programa muito legal, mas é o primeiro à distância, sem dúvida. Agora é o segundo. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, Márcio, mais uma vez por esse convite. Eu já estava feliz, porque o meu coração é carioca, né? Então, por que não ser a primeira? Mas eu fico feliz com o troféu aí, a primeira online, né, de São Paulo, fora do estado do Rio de Janeiro. Márcio, parabéns pela iniciativa novamente, nessa sequência aí de entrevistas sobre esse projeto, né? A coleção Dona Ciência. Eu trouxe aqui hoje para vocês o olhar número 1, que é a importância dos animais na pesquisa. E a gente tem que entender, por exemplo, a importância dos animais na pesquisa em época de coronavírus. O teste em vacina, a gente começa numa que a gente chama de pesquisa pré-clínica. E hoje o tema, com a concentração, o foco nas mulheres, aí me deixa duplamente feliz, né? Falar da Dona Ciência, que é uma mulher, e a trajetória das mulheres na ciência. Então, parabéns e obrigada pelo convite. É um prazer. Mônica, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco a sua história e como é que você se tornou uma cientista e uma pesquisadora no Brasil. Eu acho que tudo começa com sonhos e paixões. Eu devo a minha trajetória científica, Márcio, às pessoas que entraram na minha vida. E numa manhã gelada lá na faculdade, em Botucatu, que eu fazia,
um professor chamado Kato Masushino, que é meu grande mestre até hoje, foi quem me apresentou a ciência, começou a falar das maravilhas do sono, porque ele é um dos pioneiros no Brasil em sono. E naquele dia eu me apaixonei pelo tema, comecei a fazer estágio com ele, iniciação científica, que é muito importante esse projeto, porque é a forma que o aluno de graduação tem de ser apresentado à ciência. Então, assim, a gente tem que ter agências de fomento que realmente viabilizem que os jovens sejam apresentados à ciência. E graças a esses projetos iniciais com o professor Ushino, que realmente eu decidi ser uma cientista. Aí eu vim para a Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, fui fazer meu mestrado, meu doutorado, aí meu pós-doutoramento foi feito fora do Brasil, na Emory University e na Harvard Medical School. Então, eu tive 2 experiências internacionais nos Estados Unidos, e o que é importante também é que, pelo menos antes, havia mais apoio das agências de fomento a esses estágios no exterior. Então, eu fui para vários lugares do mundo. Eu fiquei, por exemplo, 2 meses na Dinamarca, na Noruega, lugares que recebem. E o brasileiro é muito bem visto fora daqui. Isso a gente tem que mostrar para o Brasil. Por quê? Nós trabalhamos muito, né, Márcio? No Brasil, trabalhar 12 horas por dia, para nós, sair de casa às 7 e voltar às 8, é tranquilo. Fora do Brasil, isso não é uma realidade. As pessoas, 4 horas da tarde, já estão dentro de casa. Por exemplo, na Dinamarca, a jornada de trabalho são 37 horas semanais com almoço. Nós estamos falando de muitas horas a menos do que no Brasil. Então, para nós brasileiros termos essas oportunidades, e as mulheres, agora nós temos vários prêmios, tem várias ações sendo feitas para a atuação das mulheres em pesquisa. Eu não estou te ouvindo, Márcio. Desculpe. Uma dúvida que sempre aparece com os jovens é justamente essa questão de carreiras. E aí a gente está nesse país aqui, está sempre falando sobre engenharia, medicina, formação em direito, e a gente fala muito pouco em ser cientista. E é uma descoberta assim, que eu acho que vem muito tardia, às vezes, na vida das pessoas, porque a gente não é apresentado a ciência, a gente conversou até no último programa. O que é a carreira de pesquisador? O que faz um pesquisador? O que faz uma mulher pesquisadora? Então vamos lá, aqui temos a Nossa Senhora Dona Ciência, que eu ganhei de 2 meninas que são cientistas, que elas me presentearam no meu aniversário. Então, assim, vamos falar da Dona Ciência. Então, o aluno começa, infelizmente no Brasil, muito tarde a ser apresentado à ciência. O ideal seria já no ensino médio. Eu tenho até um gibi que vai sair agora da importância de se falar de ciência no ensino médio. O que se acostumou no Brasil é falar de ciência já na graduação, como eu falei, por meio de iniciação científica, e existem alguns programas de investimento. Mas vamos imaginar que a nossa aluna, a Dona Ciência, ela tem que ter professores engajados para falar de ciência, que nem você falou, matemática, física, dentro da área de saúde, da biológicas. A nossa aluna, ela é apresentada, e aí ela pode seguir o que a gente chama de carreira de cientista. Ela tem que fazer a sua graduação em qualquer área, e aí fazer uma pós-graduação. Começa com mestrado, e depois o doutorado, ou doutorado direto, que depende da universidade, depende do orientador, depende do aluno, depende das agências de fomento. Hoje tem se investido bastante em doutorado direto. E depois disso, se a pessoa, né, a nossa querida Dona Ciência, realmente gostaria de continuar, ela deve fazer um pós-doutoramento. Não é obrigatório, mas acrescenta aí algumas cerejas no bolo. Se for internacional, também é muito bem-vindo. Depois disso, ela pode prestar um concurso público e se tornar professora, que foi o meu caso. Eu queria porque eu amo dar aula. Mas, em alguns casos, essa Dona Ciência, ela pode trabalhar na indústria farmacêutica, ela pode trabalhar em centros de pesquisa, em núcleos de inovação. Por exemplo, nós temos aí na cidade de Maricá, né, centros de iniciativa a investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Então, nós temos que ter o apoio inicial desses jovens, Márcio, para que eles sejam apresentados à ciência, senão eles não têm como descobrir a carreira de cientista. Uma vez eu fui dar aula para alunos do ensino médio e um aluno me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Quanto das minhas pesquisas estavam nas bancadas da farmácia?
E eu tive que, infelizmente, decepcioná-lo e dizer que nenhuma pesquisa minha estava na bancada da farmácia, mas ela está nos centros mundiais de depósitos de artigos científicos e de descobertas. Então, nem toda descoberta de um cientista é na farmácia. Alguns estão no aeroporto, alguns estão no agronegócios, outros estão na inteligência artificial, outro na internet das coisas. Nós temos cientistas em todas as áreas. Para a gente conversar aqui, nós temos cientistas produzindo plataformas digitais. Então, o que eu acho importante é começar desde as idades mais jovens a falar de ciência. E aí a ideia da coleção Dona Ciência, dessa senhorazinha, é justamente isso, apresentar a ciência para as crianças. Mônica, o que faz um cientista? Assim, eu acho que uma das dúvidas que os nossos jovens têm, assim, o que um cientista efetivamente faz quando pesquisa? O que ele mais faz é estudar. Então, assim, eu passo muitas horas por dia lendo, mas a gente tem que ler para elaborar o que a gente chama de hipótese. Então, você formula uma pergunta. Como fazer para conversar com uma outra pessoa do outro lado do mundo? Você vai estudar tudo que existe de ferramentas e instrumentos, e aí a gente vai para o que a gente chama de bancada, para os laboratórios de pesquisa. Esse laboratório de pesquisa pode ser de equipamentos eletrônicos, para tentar descobrir aí chipzinhos para a gente conseguir conversar por meio desta página aqui, ou pode ser, por exemplo, de ensaios bioquímicos, aí essa pessoa vai ficar pipetando substâncias, ou de pesquisas com animais, ou pesquisas clínicas. Por exemplo, agora que a gente está em pandemia, tem muita gente trabalhando com placas, que a gente chama placas de Petri, uma placa de vidro com meio de cultura, que você pode fazer produções ali de testes de substâncias, sejam elas terapêuticas ou não. E depois disso você coleta resultados, e como eu mencionei no programa anterior, o cientista tem que ser muito organizado. Ele tem que pegar esses resultados, colocar em planilhas, não necessariamente precisa gostar muito de matemática, mas tem que saber fazer uma análise estatística ou ter colaboradores. Aí você vai produzir esse resultado final no formato de artigo, e aí você submete a plataformas internacionais que o mundo inteiro enxerga. Então a gente tem um site que chama PubMed, que todas as pesquisas bem feitas no mundo estão lá dentro. E você tem uma outra plataforma, Márcio, que chama Web of Science, que não está acessível para a sociedade, porque são inscrições, mas as universidades têm, e você pode pôr uma palavra lá, por exemplo, coronavírus, e saem os melhores pesquisadores do mundo ranqueados na produção científica daquele tema. Então, por exemplo, em sono, você coloca lá a palavra sono e você vê quem são os melhores do mundo. Isso serve tanto para fazer convites em palestras, como para fazer até consultas, né, e pesquisas. E dentro dessa área que você falou, o que o cientista faz, em resumo, é isso, é produzir conhecimento, seja por meio de laboratórios práticos ou ensaios teóricos. Mônica, a gente vai fazer agora um breve intervalo e a gente volta já falando sobre mulheres na ciência. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Assista também pelo YouTube. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento, conversando com a professora Mônica Anderson, da Unifesp. Estamos falando sobre mulheres na ciência. Mônica, você sabe que eu recebo vários e-mails todos os dias na área de ciência e tecnologia, com pauta, sugestão de pauta. Eu fico olhando, às vezes faço uma, faço outra, mas eu gosto de pautas com quem eu conheço, assim, as pessoas minimamente, pelo menos, já tenho conversado, né? E eu sempre recebo, vira e mexe, assim, a vencedora do prêmio L'Oréal, da Academia Brasileira de Ciências e da Unesco. Eu ficava assim, caramba, pô, legal a gente, né, entrevistar uma mulher com uma premiação dessa, e eu estou aqui de frente
né, de uma das ganhadoras do prêmio da L'Oréal, Academia Brasileira de Ciências e Unesco, em 2007. Né? Então, assim, é um prazer enorme também, mais uma razão, né, de ter um prazer muito grande você estar no nosso programa. Mônica, o que é esse prêmio para você? O que isso representou para você naquele momento? Eu estava vendo, o prêmio está até aberto na sua 16ª edição para esse ano. Acho que as inscrições se encerram até agora, dia 10 de maio, né, para as pesquisadoras se credenciarem. O que é esse prêmio? O que significa? O que esse prêmio também significou para você e para as mulheres que lhe cercam? Márcio, para mim, esse prêmio da Academia Brasileira de Ciências, da Unesco e da L'Oréal é uma iniciativa ímpar e, para mim, significou um divisor de águas na minha vida. Até hoje, quando as pessoas pedem para eu elencar itens dentro do meu currículo que eu gostaria de destacar, eu sempre destaco esse e, normalmente, acaba sendo só esse dentro dos prêmios. Para mim, foi uma honra muito grande, um dos dias mais memoráveis da minha vida. Essa iniciativa que eles fazem, não sei hoje, né, tantos anos depois, mas eles me acompanharam por quase uma semana, filmando o meu dia a dia, justamente quando a sua pergunta é o que o cientista faz, eles filmaram várias áreas de atuação, no caso minha, dando aula, fazendo pesquisa, fazendo experimento, conversando com alunos, orientando, os hobbies de um cientista também, porque todo mundo acha que a gente entra dentro do laboratório, prende o cabelo, põe um óculos e fica lá 15 horas. Pode até acontecer, a gente faz isso às vezes, mas o cientista também faz outras atividades. Então, o que a gente gosta? E depois a premiação, que foi feita no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. É um dia de prestígio, de reconhecimento da atuação da mulher na ciência. Tanto em português como em inglês, para a mulher na ciência. Eu acho esse título bárbaro, porque reconhece os esforços da mulher dentro da área de ciência, na área de exatas, na área de humanas, na área de biológica, ou seja, é um reconhecimento mesmo muito especial, condecora a vida da mulher. O apoio financeiro, ele é importante, lógico, na minha época era em dólar, mas aí o dólar começou a aumentar demais, eles padronizaram o preço, né, o valor. Mas eu vou te dizer que todas as pessoas que eu conheço que já ganharam ou pleitearam o prêmio, é o segundo fator, jamais é o primeiro, porque é um prêmio tão importante que o sonho é ganhar. É que nem o prêmio Nobel, né? O sonho é ganhar o prêmio Nobel. O que vem junto, a entrevista, os valores, você investe de novo no seu laboratório, o cientista acaba pondo dinheiro do bolso, não adianta. E esse prêmio ajuda demais, então parabéns pela iniciativa das 3 entidades e você por abrir a oportunidade de mais pessoas saberem que ainda tem dias aí que dá para se inscrever. Mônica, como é que assim, esse prêmio impactou na sua vida profissional? Ele abriu novos caminhos para você, novos ramos de pesquisa? Como é que um prêmio como esse impacta a vida profissional de um pesquisador, de uma pesquisadora? O impacto é marcante, Márcio, porque é um prêmio reconhecido no mundo inteiro, e vários continentes têm os seus prêmios locais, e tem o prêmio mundial também. No meu caso, vinha de uma sucessão de reconhecimentos. Eu terminei meu doutorado, passei no concurso público alguns meses depois, e aí, em seguida, eu ganho este prêmio. No meu caso, significou a possibilidade de fazer meu pós-doutoramento nos Estados Unidos. E quando eu fui lá e passei por várias entrevistas, em todas as entrevistas, além do número de artigos produzidos, eles sempre pensavam este prêmio como um fator predominante para conseguir a vaga de pós-doc. Então, assim, a Síria aqui falando. Então, assim, mostra que fora do Brasil, eles também enxergam e eles conseguem reconhecer dentro do currículo como um item especialmente forte. Para as mulheres que ganham esse prêmio, elas têm um reconhecimento ímpar no Brasil e fora do Brasil. Mônica, eu vi que você pesquisa sobre psicobiologia. E aí eu estava falando com a minha filha, ela quer fazer administração. Né? Eu falei para ela, olha só, isso é tiro de partida, não é fita de chegada, porque cada vez mais a gente tem uma mescla aí de conhecimento, né?
eu queria que você explicasse o que é psicobiologia, como é que a psicologia e a biologia se interagem aí nesse aspecto. Uma coisa me chamou a atenção no teu currículo. Se a gente pensar que nós somos formados de corpo e mente, então nós temos o corpo, que é a biologia. Acabei de tomar café da manhã, eu tenho que fazer essa digestão, eu tenho processos dentro do meu corpo que a gente chama de processos fisiológicos e biológicos. Mas eu tenho uma mente que toma um café da manhã falando assim, daqui a pouco eu vou me encontrar com o Márcio, uma pessoa extremamente receptiva, que me convidou, eu vou produzir substâncias de alegria no meu cérebro por causa desse encontro primeiro que foi muito bem sucedido. Então, eu produzo substâncias centrais do meu cérebro, sistema nervoso central. Se a gente somar tudo isso ao mesmo tempo, a gente tem a psicobiologia. A gente tem organismos, animais, ou, por exemplo, seres humanos, que são gerenciados por processos, tanto mais fisiológicos, como psicológicos / mentais. Se a gente fizer a totalidade deles, a gente estuda diversas vertentes dentro do ser humano e também dos animais, e isso a gente chama de psicobiologia, em linhas gerais é isso. Até porque, assim, cada vez mais os jovens, o que eu tenho orientado, no caso aí da minha filha, é que procure ver interrelações lá na frente, né? Que hoje em dia o mundo está muito menos quadradinho do que era lá atrás. Então, as áreas de conhecimento estão se interagindo fortemente. Como é que você vê essa questão dessa interligação de áreas de conhecimento? O que um pesquisador tem que ter em mente quando enxerga isso? E já emendando a pergunta aqui, né, como é que você falaria hoje para uma jovem, né, mulher começando a fazer iniciação científica? Em relação à primeira pergunta, nós tivemos momentos que ainda existem, especialmente fora do Brasil, em que se investia no estudo aprofundado de um único tema. Você tinha o super especialista em vírus, o super especialista no receptor dentro do vírus, e assim você ia. Só que hoje há uma tendência da gente abrir isso. Quando você fala para sua filha, né, essa interligação de áreas, então hoje existe, você falou da psicobiologia, neuropsicoendocrinologia. Então você junta, né, a psico com a neuro com a endocrinologia. Então a neurociência, os hormônios, o corpo, a mente, e dentro da área de administração, você pode fazer administração dentro das áreas biológicas. Hoje tem se investido muito no indivíduo que tem uma inteligência emocional. Nós passamos da fase só da inteligência, do coeficiente de inteligência. Hoje o consciente emocional é muito importante. O jovem que consegue sobrepor diferentes áreas e consegue atuar nelas de forma marcante. Hoje a sobreposição é muito valorizada. O indivíduo que consegue pensar na internet junto com a parte biológica, tem a parte jurídica, tem a parte do avanço da tecnologia, juntar tudo isso hoje é muito bem-vindo. Segunda pergunta, o que eu falaria para uma jovem? Em primeiro lugar, eu acho que eu apresentaria de novo a Dona Ciência, eu sugeriria a leitura, né, da coleção, eu vou ter que mostrar aqui, né, eu acho que a Dona Ciência, logicamente, foi idealizado por mim, mas tem tantas outras maravilhas que a gente tem no Brasil, tantos outros gibis, tantos outros materiais, e mostrar para a criança que, assim, fazer ciência é maravilhoso, é um mistério que a gente descobre todos os dias. Se pergunta o que a gente faz cientista, eu acho que cientista, né, estou me defendendo, é uma das áreas que não tem tédio, não tem cotidiano, porque cada dia é diferente. Hoje eu estou conversando com você, amanhã eu vou dar uma aula, depois eu vou fazer a defesa de tese de um aluno que vai ser doutor. Imagina para uma família que não teve tanto acesso a estudo, ver seu filho receber um diploma, tá aqui os meus na parede, né, de doutor. Eu vi a satisfação do meu pai, infelizmente minha mãe não estava presente por ser falecida, no dia que eu recebi o título de ser doutora do Brasil. Isso é importante. Então eu acho que o que eu falaria para essa criança é estude muito, seja criativa, seja uma pessoa organizada e busque o seu sonho, busque aquilo que você mais gosta. A sua filha gosta de administração, ela tem que ir para essa área. Tem outras pessoas que descobrem mais tardiamente, mas se a gente faz aquilo que a gente gosta, Márcio, a gente produz uma sociedade melhor e no nosso caso da ciência, a gente faz a ciência gerenciar nosso dia a dia para a sociedade ser melhor. E a gente faz o programa Ciência e Movimento, né? Exatamente.
Foi um prazer tê-la aqui com a gente, Mônica. Eu fico muito feliz de ter entrevistado. Eu acho que a gente precisa, o programa tem um pouco esse viés, né, de falar de ciência propositivamente. E a nossa pauta, nós temos até um playlist dentro do nosso canal, que é justamente Mulheres na Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a gente tem um destaque muito forte na questão das mulheres na ciência. Então, é um prazer ter aqui com a gente. Obrigado pela sua entrevista, né? E a gente fica aí à disposição para qualquer outra chance de entrevista, qualquer outro projeto que você tenha, qualquer outro destaque que você queira dar, por favor, converse com a gente, tá bom? Obrigado, Mônica. Márcio, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer por esse convite. Eu só tinha escutado coisas boas de você, agora eu posso testemunhar, porque cientista tem que comprovar, né? Então, eu só ouvi muitos elogios a respeito, agora eu vou endossar os elogios. Eu quero agradecer a oportunidade de falar de ciência, de você ter aberto a oportunidade para mostrar para as crianças e para os jovens, seja sua sobrinha da semana passada ou sua filha, faço votos que elas encontrem o caminho aí da felicidade, da realização plena, e para você um ótimo dia, bom dia a todos. Obrigado, Mônica. Obrigado para você que nos assiste. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.